Bom dia, amados irmãos e irmãs, servo e serva. Eu sou obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Glória a Deus. Hoje é dia 11 de outubro de 2022, terça-feira. Glória. Aquele que queira participar todos os dias, recebendo o meu vídeo, todos os dias eu tenho um vídeo. Se inscreva, por favor, lá no meu canal, Pregador Antônio Carlos de GV, no YouTube. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mim respirar, por mim estar vivo e pelo o dom da vida. Quando muitos desejaram acordar, o Senhor me concedeu mais uma vez esse privilégio de eu estar de pé, seguir em direção aos meus sonhos. Senhor, vai na minha frente, Senhor, seja o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Senhor, quebra todas essas barreiras, essas armadilhas. Vem comigo chegar ao lugar do meu propósito, que nada venha abalar a minha fé. Glória a Deus. Abriremos as nossas Bíblias nesse momento em Gênesis 26, versículo de número 1. Glória a Deus. Em Gênesis 26, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Havia fome na terra, além daquela primeira fome nos dias do patriarca Abraão. Por isso Isaque foi ao rei Abimeleque, o rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita nessa terra que eu disser. Amados irmãos, todos nós sabemos que o nosso grande Deus, Ele tem uma grande aliança com todo o povo terrestre e terráqueo. Nós sabemos que a primeira vez que o mundo acabou foi em água, na época de Noé. Deus fez uma aliança com o povo humano que jamais o mundo acabaria em água, mas com aquecimento global, com fogo sim. Eu não sei se tem alguém nesse ponto de ônibus que viram ontem algum jornal. Já tem país que os povos estão sem casa, tem país nos dias de hoje que eles estão saindo fora da onde nasceram. Tem país aí que está dando 55 graus. Rumores de guerra, nós já estamos vendo. Início da fome. Confusão entre nações, entre países, gera fome. Mas a pior gerança, o maior problema, nós terráqueos, nós humanos, não são essas guerras, não foi esse Covid. Sabe qual? É falta d'água. Quando começam os rios se secar igual tão, falta de chuva, vocês podem perceber que em algumas cidades de Governador Valadares chove, outras não. Significa andando o mundo, andando a nação, andando o país em direção à seca. Gerou seca, gera fome. Nós tivemos duas fomes já no mundo. A primeira fome foi na época do patriarca, do profeta Abraão. Deus disse para Isaque: Isaque, fica nessas terras de Gerar, espera, me aguarda, eu vou te prosperar. Eu vou te prosperar, Isaque, aonde você está. Mas por que existiu aliança lá atrás com Abraão? Por que nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaque? Isaque é filho de Abraão. E Deus de Jacó, Jacó é filho de Isaque. Com essa aliança que Deus tinha com Abraão, Isaque e Jacó, todos nós sabíamos que jamais, quando você tem uma aliança, quando você serve um Deus de verdade, quando você obedece, quando você guarda os mandamentos, quando você guarda as leis, quando nós obedecemos nosso Pai,
terráqueo e a nossa mãe humana, as coisas para nós andam bem. Mas quando nós achamos que nós temos a direção da nossa vida, temos a direção do nosso problema, o que que acontece? Os filhos padecem. A mesma coisa somos nós. Nós somos filhos de Deus. Deus não tem neto. Deus tem filho e filha, que somos nós. Porque quando Deus morreu na cruz do Calvário, por nós, Ele não morreu só por mim. Não. Morreu por macumbeiro, morreu por feiticeiro, morreu por católico, morreu por cristão, morreu por preto, por branco, por louro, por feio, por bonito. Morreu por povo da Itália, morreu por os holandeses, morreu por os alemão, morreu para todos nós. Então todos nós temos uma aliança com o nosso Deus. Mas quando nós rasgamos essa aliança, desobedecemos a presença de Deus na nossa vida, as coisas ficam feias. Deus disse para Isaac: Isaac, fica nessa terra, que eu te prosperarei nessa terra. A cabeça do Isaac, nesse momento, deve ter dado um giro de 900 graus. Todo mundo descendo para o Egito, seca instalada, água não tinha, fome. Agora, uma coisa tinha, igual nos dias de hoje. Hoje nós temos dinheiro, tem joia, tem riqueza, mas vai chegar uma hora que essa joia, essa riqueza, esse ouro, não vai comprar um copo d'água, não vai comprar um prato de comida, como aconteceu na época do patriarca Abraão. Eles tinham dinheiro, mas furavam os poços, mas não tinha água. Eles tinham dinheiro, mas não tinha como plantar. Por cada seca tinha instalado, a fome estava lá. E nós estamos caminhando para a mesma situação. Para a mesma situação do início. A primeira fome foi instalada nessa época. Dinheiro, Isaac tinha. Local, Isaac tinha tudo. Mas ele tinha Deus, ele tinha uma direção. Mesmo assim, ele tentou sair. Deus falou: fica, não desce o Egito. Imagina a cabeça do Isaac. Lugar que não chovia, terra seca, todo mundo indo embora, poucas pessoas. E Deus olha para a cara do Isaac: fica nessa terra, que eu vou te prosperar aí. Imagina a cabeça do cara no momento desse. Tem que ser muita fé. Tem que ter fé, tem que ser da fé, tem que estar obedecendo. Isaac ficou com as poucas pessoas que tinha, gritava: vou prosperar onde eu estou, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus vai me manter, eu e a minha família, e todo aquele que estiver do meu lado, ileso. Vai passar seca, vai ter água. Vai passar carestia de comida, eu vou comer, eu e aquele que estiver comigo. Foi o que aconteceu. No versículo de número 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu sem medida por um, porque o Senhor te abençoava. Amados irmãos, sem medida por um, sabe o que significa? Você plantar um pé de feijão e cada pé dá 100 quilos. Você plantar um pé de milho, de soja, de cevada, dá 100 por um, 100 sacos por um. Mas o Isaac olhou para um lado, olhou para o outro. Eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou fazendeiro, chacreiro, sitiante, nunca plantei na minha vida nem uma vinha no fundo do meu quintal. Como que eu posso virar um produtor de uma hora para outra? Nunca mexi com terra e tenho uma responsabilidade sobre mim de acabar com a fome na terra através do meu Deus Todo-Poderoso de Israel. O Senhor dos Exércitos me deu uma missão para mim não descer o Egito, que eu vou prosperar nessa terra. Mas o Isaac, ele não sabia que dele sairia as 12 tribos de Israel, por causa da aliança que o nosso Deus Todo-Poderoso tinha com o pai dele, o patriarca Abraão. A aliança estava feita, só que Isaac não percebia essa grande aliança que existia. O que que acontece?
começa a plantação. Isaac primeiro começa a furar os poços e vai dormir. Quando amanhece, a água está lá. Isaac, opa, a minha fé, o meu Deus está comigo, o meu Deus está me prosperando da forma que foi dita em cima dessa terra. Aí começa Isaac preparando a terra, e a fome instalada, água não tinha, comida não tinha, só no Egito. E continua o Isaac em Gerar, com poucas pessoas, aqueles poucos que acreditavam nele. Quando você acredita num pregador, quando você acredita nele, você está acreditando não nele, mas no Deus que ele serve, no poderoso de Israel que ele serve. Porque quando você persegue um pregador, persegue um pastor, um obreiro, um presbítero, você não está perseguindo ele, você está perseguindo a ação dele, você está perseguindo o Deus que ele serve. Vocês lembram na estrada de Damasco, quando ainda não era apóstolo Paulo, era Saulo. Depois da morte de Estevão, o Saulo falou assim: me dá a carta, me dá as cartas que agora eu vou acabar com o cristianismo na terra. Vou matar todos esses homens que procuram a Deus, igual estamos na situação de hoje. Se nós olharmos para a Argentina, aonde não pode mais pregar o evangelho. Antigamente na Argentina, 1 milhão de pesos você comprava uma casa no centro, apartamento. Hoje 1 milhão de pesos na Argentina, você não abastece seu carro. Se você der uma olhada no Irã, onde o evangelho não pode ser pregado. Por que não pode ser pregado? Perseguição dos políticos. Porque quem faz a lei é os políticos, mas quem coloca eles lá somos nós. Tudo que a população passa, responsáveis somos nós, que colocamos eles lá. Não são eles. Eles só fazem a lei de acordo com o que eles querem. Olha, o Brasil está indo para uma direção igual a Argentina, igual a Iraque, igual a Irã, igual a Noruega, aonde não pode mais pregar o evangelho, aonde não pode mais falar de Deus naquela região, porque naquela região existe um partido que os políticos fizeram que não aceita o cristianismo lá. Nós temos que abrir grandemente o nosso olho, grandemente a nossa visão, no dia 30 de outubro, na hora de votar, que muita coisa vai mudar, dependendo de quem nós colocarmos lá, muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar. Nós temos que estar sempre em alerta, temos que estar sempre pesquisando em quem nós vamos acreditar, em quem nós vamos confiar, porque o homem é falho, nós somos falhos, todo ser humano é falho. Lembra quando Noé falou: Senhor, deixa eu tirar da cidade de Sodoma e Gomorra pelo menos 50, Deus falou não. 25, Deus falou não. 10, Deus falou não. Deus olhou para Noé e falou: Noé, não tem um justo sequer naquele lugar, não tem um justo sequer em cima dessa terra. Por quê? Se corrompe pelo dinheiro. Quando as pessoas se corrompem pelo dinheiro é muito fácil. E não tem esse nem aquele que não se corrompe não. O dinheiro é a mola do mundo, mas o dinheiro é a escravidão do justo. Porque os justos muitas vezes são escravizados. Porque o ímpio, o injusto tomou ação, mas lá na frente Deus está com o justo, ele consegue passar aquela situação ilesa e nadar por cima e sair por cima. Acontece que a segunda fome instalou em Gerar. Quando a segunda fome instalou, o Isaac teve uma grande presença de Deus. Aí Deus falou: Isaac, fica aí. Aí Deus começou a prosperar Isaac. Isaac planta naquela terra, Isaac consegue, porque Deus estava com ele, está com ele. Colher 100 por 1. Amados irmãos, às vezes nós estamos aqui e não estamos ligados no que acontece mundialmente. Olha, tudo indica a vinda do Todo-Poderoso de Israel. Não é eu que digo, não é pregador que diz. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia que diz. Nação contra nações, reino contra reino, pai contra filho, filho contra neto. Agora só faltou agora esse povo virar
contra Deus. Tem gente falando aí umas barbaridades aí, ó. Nós temos que tomar muito cuidado. A mídia no Brasil pode ser controlada. Falar de Deus no Brasil pode ser proibido. Não só o cristianismo, mas os católicos também. Se é hora de nós se reunirmos todo mundo, plantar nosso joelho no chão, nossa cara no pó, nossa Bíblia na mão e clamar a Deus. Porque as coisas não estão boas não. As coisas estão indo de mal a pior. Se a gente não procurar a Deus enquanto é tempo, porque aquele que morrer sem Deus, amados irmãos, ele só tem uma direção: inferno. Eu que diga a palavra de Deus. Nós temos que estar diante da nossa Bíblia, diante de Deus, pregando o nosso evangelho, buscando a Deus. Não importa a religião, importa a Deus. Eu não tenho religião, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Vou deixar bem claro, eu não tenho religião. Eu tenho Deus, Todo-Poderoso de Israel, o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o maior do maior. E semeou Isaac naquela terra. E como eu já disse, Deus abençoava. O Isaac conseguiu colher 100 por 1 naquela terra árida, naquela terra seca, porque Deus estava com ele. Essa foi a segunda fome que instalou na terra. Vou ler o versículo novamente. Gênesis 26, versículo de número 1. Havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias do patriarca Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse. Deus preparou os poços, Deus preparou a terra. No versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medida por 1. Isso aí foi a providência de Deus, foi a poderosa mão de Deus. Amados irmãos, dependendo, ei, meu sargento, como é que o senhor está? Pode acontecer o seguinte, no Brasil, hoje eu estou pregando aqui, mas amanhã todas as igrejas poderão amanhecer fechadas, todos os regimes. Eles não vão perseguir a igreja, eles vão perseguir Deus. Pode ser católico, protestante, aonde estiver uma placa, que eles perceber que for Deus, ali o evangelho jamais será pregado. Igual está na Argentina, no Irã, no Iraque, na China, e vários 51 países, né, onde eles se governam. Eu nem posso falar a direção de quem, porque eu já recebi ameaça uma vez. Uma vez eu estava pregando nesse ponto aqui. Eu preguei sobre Noé, a arca de Noé, um casal de cada bicho na arca. Quando eu cheguei na minha borracharia, no meu estabelecimento, estava lá 011 021. A próxima vez que você disser sobre um casal de cada bicho, macho e fêmea, que nos atingir, nós vamos te processar no estado que você tiver e aonde você estiver. Porque nós temos uma proteção muito grande. Nós somos aliados de um partido onde levantou nós como uma entidade que pode processar qualquer entidade que for do lado de Deus. O cara me disse assim porque eu tenho áudio. Eu tenho condições de provar o que eu estou dizendo. Então, nós temos que ser reprimidos pelas coisas de Deus. E as coisas mundanas estão por aí mandando em tudo. Falta de fé, falta do nosso joelho no chão, nossa cara no pó, nossa Bíblia na mão, e clamar o eterno Deus de Israel. E vai piorar. E vai piorar. E vai piorar. Se nós não procurarmos Deus, não deixar Deus agir no nosso coração, o cristianismo no Brasil vai acabar. Todas as igrejas vão ser fechadas. Eu até já penso, já pegar minhas 15 Bíblias que eu tenho e esconder, antes que aconteça o pior comigo. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o meu casamento, Senhor, com a minha esposa maravilhosa, Nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe a minha saúde, a saúde dela, abençoa toda a minha trajetória e toda a trajetória do povo do Brasil, que faça no dia 30 uma boa escolha e sabe em quem votar.
Assim diz a palavra do Senhor. Quando o povo tem um bom governo, o povo está feliz. Quando o povo tem um mau governo, faz uma má escolha, o povo padece por aquele erro de alguns. Assim diz a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo.